cremoso, estruturado e com o toque azedinho incrível do maracujá. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a abrir ganache de maracujá, um recheio delicioso e que vai revolucionar a sua cozinha. Ela é firme, segura, fácil de fazer, tem um sabor marcante que vai elevar o nível dos doces do seu cardápio. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita e deixa aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários se você quer ver outros sabores de briganache aqui no canal. Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. E fica comigo até o final, porque lá eu vou te dar dicas valiosas sobre armazenamento e validade para você que quer vender e faturar com esse recheio perfeito. Lembrando que todas as medidas dos ingredientes estão certinhas em gramas aqui embaixo na descrição do vídeo, logo abaixo do título, para você seguir e arrasar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar a nossa receita fazendo uma redução de maracujá. Aqui a gente tem 1 xícara de polpa de maracujá já coada. Agora eu vou ligar o fogo bem baixinho e vou deixar reduzir mexendo de vez em quando. Eu não estou usando açúcar nessa redução, porque eu gosto do maracujá bem azedinho mesmo, com sabor bem aparente. A polpa começou a ferver, agora eu vou esperar mais alguns minutinhos. Eu gosto da textura e principalmente da aparência das sementinhas no recheio. Eu acho lindo quando ele fica com aquelas pintinhas pretas. Mas se você não gosta, não tem problema, tá? Pode usar o suco concentrado. O processo é o mesmo, igualzinho, e precisa também fazer a redução. Você pode observar como a polpa vai ficando mais grossinha e também como o volume dela já diminuiu. E ela tá prontinha. Vou desligar o fogo. A textura da polpa depois da redução é essa aqui. Você pode perceber que ela fica um pouco mais grossinha, porque parte dos líquidos já evaporaram, mas ela não fica muito cremosa, não fica muito grossa. Agora eu vou retirar e vou reservar essa polpa reduzida. Eu retirei a polpa da panela só para te mostrar. Antes a gente tinha 1 xícara inteira de polpa, agora ela reduziu para meia xícara. Eram 200 ml e a gente tem agora 100 ml de polpa de maracujá já reduzida. Vamos derreter o chocolate? Para nossa ganache, eu vou usar 250 gramas de chocolate. Ele tá desse jeito porque aqui na minha cidade faz muito calor. E precisa ser chocolate de verdade, tá? Não pode ser cobertura fracionada. Eu vou levar esse chocolate para o micro-ondas por alguns segundos na potência 8. Eu dei 3 tempos de 20 segundos e agora eu vou mexendo para o chocolate derreter completamente. O chocolate branco tem um teor muito alto de açúcar e de gordura, então se a gente aquecer demais, se derreter na potência 10, ele vai queimar e vai ficar pastoso. E você pode perceber que mesmo o meu chocolate aqui que não queimou, que foi derretido corretamente, não está totalmente fluido. Isso é porque esse chocolate estava guardado. O chocolate branco é muito sensível e ele perde a textura, perde a fluidez com muita facilidade. Meu chocolate está totalmente derretido. E agora eu vou despejar sobre ele a redução do maracujá. E aí a gente vai misturar tudo para fazer a nossa ganache de maracujá. E não, a ganache não precisa necessariamente levar creme de leite, tá? Ganache, na verdade, é uma emulsão de chocolate cremoso com algum líquido, que pode ser o creme de leite, pode ser um suco ou pode ser até mesmo água. O chocolate já está todo derretido, nosso creme está completamente misturado e olha só que beleza a textura dessa ganache. O sabor de maracujá é bem acentuado, a textura é linda e essa cor amarelinha vai deixar a nossa briganache perfeita. A gente não vai emulsionar essa ganache agora, então nós vamos reservar e vamos partir para o brigadeiro. Para o brigadeiro eu vou usar 1 caixinha de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite e vou mexer tudo em fogo médio até dar o ponto.
Nesse brigadeiro eu optei por usar 2 caixas de creme de leite, que é pra gente ter uma textura bem cremosa, bem acetinada, além do doce ficar mais equilibrado, não ficar um brigadeiro doce demais. Quando a gente faz brigadeiro clarinho, esses brigadeiros mais branquinhos, precisa usar o fogo médio e mexer sempre, que é para ele não queimar. Mas atenção que o fogo não pode ser baixo demais, tá? No fogo muito baixo, eles vão caramelizar e vão ficar bem escuros. E outra dica, muito cuidado com as mãos, porque brigadeiro espirra mesmo. Então atenção para não se queimar. Eu vou mexendo sempre aqui no fundo da panela e também nas laterais para não grudar e para não ficar com aquelas bolinhas escuras. O brigadeiro chegou ao ponto e agora eu vou desligar o fogo e te mostrar. O ponto dele é esse aqui, quando ele cai em blocos da espátula. E você deve ter percebido que esse brigadeiro tá cheio de gruminhos, né? Então depois de desligar a panela, eu vou mexer ele por mais um minutinho para ficar bem brilhante e desfazer todos esses grãozinhos. Eu estou usando a espátula, mas você pode usar o fouet se preferir. E olha só como a textura desse brigadeiro fica perfeita depois da gente fazer esse processo. Ele fica brilhante, lisinho, sem pedacinhos, perfeito para a gente usar. Depois de transferir o brigadeiro para essa tigela maior, eu vou colocar aqui dentro a ganache que a gente preparou no início do vídeo. Eu vou mexer levemente só para dar uma agregada mesmo. Olha como ela vai ficando. E agora sim, depois que está tudo misturado, a gente vai emulsionar esse creme usando a batedeira. Esse batimento vai deixar a briganache muito mais sedosa, muito mais cremosa, muito mais bonita, com uma textura perfeita. Mas não é para bater muito, tá? A gente não quer incorporar ar demais a esse recheio. É só para misturar e para emulsionar mesmo. Eu dei uma paradinha na batedeira e agora eu vou mexer só para conferir se não tem nenhuma parte do creme que não foi batida, que não foi misturada. Venho com a batedeira por mais alguns segundinhos. Se você usar a batedeira planetária, pode optar pelo batedor raquete. Vai ser até melhor e o creme vai ficar mais bonito. E agora sim tá tudo pronto. Olha só que perfeição a textura da briganache. Ela já tá firme, mas vai ficar ainda mais firme, mais estruturada depois que descansar. Ela é muito cremosa e a combinação de sabores entre o chocolate branco e o maracujá é incrível. Agora eu vou transferir de vasilha. A textura da briganache fica bonita logo quando tá pronta, mas olha como ela já vai ganhando muito mais estrutura à medida que esfria. Ela é super cremosa e tem aquele sabor marcante, delicioso do maracujá. Olha que beleza de recheio! E me conta, você prefere o recheio de maracujá com os pedacinhos de semente ou sem as sementinhas? E você já assistiu os vídeos da briganache de chocolate branco e também de chocolate meio amargo que a gente tem aqui no canal? Esses recheios são sucesso total. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição para você assistir. Você vai se apaixonar pela briganache de maracujá, tenho certeza. Agora a briganache precisa descansar. Eu vou cobrir ela com um saquinho plástico em contato e deixar descansar em temperatura ambiente e eu volto para te mostrar como foi que ela ficou depois desse descanso. Depois de descansar em temperatura ambiente por algumas horas, é assim que fica a briganache de maracujá. Olha como ela fica super firme e brilhante. Ela descansou fora da geladeira mesmo, sem refrigeração, e já dá pra gente sentir a textura e a cremosidade desse recheio. Ela é muito segura, muito estruturada.
E a gente pode usar a briganache para decorar bolos recheados, biscoitos, cones, trufas, brownies, bolos de pote, tortas, tudo o que quiser. E a gente também pode fazer trabalhos de bico com a briganache de maracujá. Ela é tão cremosa que dá para fazer rosetas, zigue-zague, pitangas, conchinhas, trancinhas e todos os trabalhos de bico que você quiser. Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas do canal estão aqui embaixo na descrição. É só você clicar nos links e garantir os produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga receita ainda mais incríveis para você. A receita me rendeu aproximadamente 700 gramas de recheio. A validade da briganache é de até 15 dias e ela precisa ser conservada na geladeira. Mas essa validade vai depender muito do ponto de cozimento do brigadeiro, do teor de gordura dos ingredientes que você usar e também do armazenamento correto. Se o recheio ficar em contato com o ar, ficar mal armazenado, ele vai açucarar muito mais rápido. Você pode congelar a briganache no freezer por até 90 dias e por até 30 dias no congelador da geladeira. E se quiser, pode acrescentar chantilly batido e transformar a briganache em uma mousse de maracujá sensacional. Esse recheio pode ser também usado em bolos decorados, em biscoitos, brownies, cookies, bombons, trufas, enfim, em todos os produtos do seu menu. E se você quiser usar esse recheio em uma textura mais macia, para fazer bolo vulcão, para fazer bolo de pote, para fazer copo da felicidade, é só cozinhar o brigadeiro por menos tempo, só o suficiente para o recheio cair em fios da espátula antes de você acrescentar a ganache. E aí, me conta, o que você achou da nossa briganache de maracujá? Me conta também nos comentários que recheio você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outros sabores de recheio deliciosos e super práticos para aumentar ainda mais o seu faturamento, é só clicar em um dos vídeos que eu deixei aqui na tela. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!